Junho é o mês do orgulho LGBTI+. A importância dessa data vai muito além de vestir a bandeira do arco-íris. É uma oportunidade para refletir sobre que tipo de sociedade estamos construindo. Infelizmente, algumas pesquisas mostram que o Brasil ainda é um país violento para a comunidade LGBTI+. E o Ceará lidera o ranking da violência LGBTI-fóbica, de acordo com um dossiê realizado no início deste ano pelo Grupo Gay da Bahia e divulgado no site do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+. Para enfrentar este cenário, mães de pessoas LGBTI+, criaram um coletivo para acolher seus filhos. No programa de hoje, você vai conhecer as Mães da Resistência. Então, entra na roda com a gente. Jasmim no cangote, doce perfume, aquele beijo de maçã. Uma vida pra viver, muita coisa pra esquecer, é conectar-se. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando Roda de Mulheres. No programa de hoje vamos falar sobre diversidade sexual e de gênero a partir do olhar materno. Estamos recebendo as Mães da Resistência, Yandra Lobo, Célia Duarte e Nadissa Cid. E está aqui com a gente também Thalita Luz, que abriu o programa com essa voz maravilhosa. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer grande ter vocês aqui. Já começando a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa rede de acolhimento, como é que surgiu esse coletivo? Bom, o Mães da Resistência hoje está presente em 18 estados do país. Aqui no Ceará a gente tem 80 famílias, entre mães e pais, predominantemente mães, presentes no coletivo. E assim, surgiu dessa necessidade que eu acredito que toda pessoa que tenha um filho que, em alguma medida, se distancia do que o mundo contou que era esperado dele, né? Quando você tem um filho LGBT, é sempre uma surpresa, é sempre algo a ser revelado para as pessoas. Não é algo considerado desejável. Então, quando a gente se vê nessa situação, aquela rede que a gente tem ali em torno da gente se mostra insuficiente. E aí a gente encontra umas com as outras, uma rede de apoio, um lugar onde a gente encontra histórias parecidas, né, meninas? Histórias iguais, mas praticamente, né, bem parecidas, sofridas às vezes, mas que a gente consegue contornar, sendo um grupo que uma apoia a outra. E assim a gente vai levando, vai apoiando, apoia a Yandra me apoia a Nadissa. São praticamente as mesmas dores, né? As mesmas dores. E quando não é, a gente tem que ser empática, como eu acho, né? Eu sou muito empática a tudo. Então, eu sinto a dor que ela sente, a que a Nádia sente, mesmo que o meu filho não seja trans, ele é gay, né? Mas as dores são praticamente iguais. As demandas também praticamente o sofrimento são do preconceito. mesmas, né? As dores e as preocupações, né? Porque pesa muito para a gente a preocupação da segurança dos nossos filhos. E por isso é muito importante, a gente agradece a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre isso, na importância do respeito à vida e de políticas públicas que preservem a vida dos nossos filhos, que são filhos amados tanto quanto outros, né? Que são filhos que têm famílias, que têm pais, que têm irmãos, que têm tios, enfim. São crianças que se tornam adultos muito amorosos porque são muito amados. A grande maioria são muito amados, então é muito importante a gente falar, a gente se identifica pelas dores e pelas preocupações. Nós temos mais 2 depoimentos de mães da resistência, nós vamos ver agora e depois voltamos para comentar. Okay. Elas estão no lugar de fala. Eu sou Isabel, mãe do Roberto, ele é um rapaz trans de 18 anos. Foi mais ou menos por volta dos 9 anos que ele me falou que estava num corpo errado,
E em nenhum momento passou pela minha cabeça me afastar do meu filho. A família é o núcleo, a família onde a gente tem segurança, a família onde a gente tem um aconchego, uma compreensão. E a sociedade lá fora realmente discrimina, a sociedade machuca por não aceitar, por não entender. O percentual de depressão, de tristeza, de ideação suicida entre a população LGBTQIAPN+, é muito alto. Então, sem a família não é possível, não é viável. Para evitar tanto sofrimento, tanta agressão, tanta dor, a família é essencial. Olá, eu sou Lídia Valesca, eu sou mãe do Mateu, um rapaz trans de 19 anos. Quando meu filho revelou para mim, né, a sua identidade de gênero, foi muito importante para ele o nosso apoio, meu e de toda a família, para que ele pudesse ter um desenvolvimento saudável, uma transição saudável e para que ele pudesse ter saúde mental. A família ela é muito importante nesse processo e nós entendemos que a gente também precisa estar fortalecido e estar bem para que a gente possa ajudar também os nossos filhos. Muito bem, importante mesmo. Agora me chamou a atenção no depoimento da Isabel, que ela fala que o filho se identificou como trans aos 9 anos, ou seja, ainda criança, né? Então, isso é uma realidade que se tem, mas que se fala muito pouco a respeito. Sim. Né? A Yandra tem Sim, eu tenho uma filha de 8 anos. Uma filha se descobriu aos 8 anos. De 8 anos. Não. A minha filha começou a falar com muita propriedade disso a partir dos 4 anos. Mais cedo ainda. Sabe? Assim que a fala chegou, a minha filha foi insistente. É um processo muito comprido, assim, muito complexo, o de acompanhamento de uma infância, assim, de uma criança que revela tão precocemente, mas é muito gratificante ver a saúde que o amor e um olhar que deixe de lado o preconceito e o tabu de como isso pode promover saúde a essa criança. Quando isso aconteceu, é uma super coincidência ter sido a Isabel, uma das que deixou o depoimento, porque ela é a minha madrinha de mãe. Gente. Isso é bom até para a gente contar como é que as pessoas chegam ao coletivo. Foi a Isabel que me mandou uma mensagem. A gente procura, né, meninas, mães pelas redes sociais. Em geral, a coordenação do Estado entra em contato com você, faz uma pequena anamnese, conhece a sua história, para te encaminhar, para encaminhar a sua história para a mãe, para a família que tem uma história o mais parecida possível. Com a sua. E a Isabel, a minha filha tinha 5 anos na época, quando a Isabel me mandou uma mensagem extremamente generosa, falando de como tinha sido para ela, de como é complicado, sim, é difícil, a gente não tem referências. Eu quero trazer isso muito forte. Eu acredito que a maioria dos nãos que as crianças, os jovens ou os adultos mesmo, LGBT, recebem, vem da ausência de uma referência dessas famílias. Isso aí tem nome, chama disforia de gênero. E isso vai sendo revelado, não é de uma vez, não é toda criança que revela um desconforto com determinada roupa ou determinado comportamento social que vai ser trans. Eu acho que isso é muito importante. Agora, o que é mais importante é que, independente do que venha a ser essa criança, do que vai ser o destino dessa criança, que ela seja respeitada, que o que lhe promove conforto e saúde lhe seja oferecido, sabe? Isso não é só um direito da criança. Todo direito revela uma obrigação. Isso é uma obrigação das famílias, é uma obrigação da escola, é uma obrigação da sociedade por inteiro, sabe? Você falou na questão da escola, né? A evasão escolar é também um problema muito sério hoje com relação à população LGBT. Eu gostaria que vocês comentassem, como mães, a respeito disso. Sim, a evasão é muito grande, porque eles se sentem completamente excluídos. Porque quando eles vão para o colégio, tem o amiguinho que a mãe não ensinou, tem os próprios professores e diretores
com um preconceito muito grande. E isso é muito prejudicial para eles, porque isso vai direto. Não adianta você chegar lá como mãe e falar alguma coisa, porque a diretora vai olhar para você e vai falar nada. Então, é importante que o grupo de mães tenha essa acolhida no colégio, ou numa escola, ou na faculdade, para desde pequeno já aprender que, olha, o teu coleguinha é diferente, mas você tem que respeitar ele. Você não é obrigado a gostar, você é obrigado a respeitar. E as brincadeiras, né? Porque essas brincadeiras, elas acabam normalizando bullying, uma violência, né? A gente para as famílias que têm, para as crianças, né? Vamos falar de escola, vamos falar de criança e adolescente, né? Que está na faixa etária escolar. Para as crianças que têm uma família que tanto apoio quanto brigam por ela, vai na escola, insiste, leva a cartilha, leva a lei, denuncia, briga. Mas para as famílias, para as crianças que não têm uma família que se identifica, sabe, que briga por ela, essa criança, ela sai da escola, e aí eu estou falando de a grande maioria de crianças de periferia, essa criança sai da escola, essa criança não vai ter uma vida escolar, não vai concluir, muitas vezes, nem o fundamental, e aí o caminho, infelizmente, é prostituição e drogas, né? E drogas, sabe? A população virar pessoas em situação de rua. E você vai, quando você parar para conversar com muita gente na rua, não, porque eu fui expulsa de casa. E aí vai cada vez se inserir no mercado de trabalho com mais dificuldade e cada vez buscar a sua dignidade como cidadã com mais dificuldade ainda. Vamos pensar aqui, quando a gente está na rua, independente de questões LGBT, a gente tem medo, está chovendo, uma chuva muito grande, a vontade da gente é chegar em casa, né? É nosso canto, é a minha casa. Se eu tenho, sei lá, quase sofro um assalto, ai, graças a Deus que eu cheguei em casa. Imagina você não ter essa segurança. Sabe? Independente da situação que seja. Imagina você não ter a segurança. Ou então eu tenho que chegar na minha casa e eu tenho que me travestir de uma outra pessoa que não sou eu, para eu poder entrar na minha casa e receber o abraço da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Isso deve ser uma dor enorme, que a gente não consegue nem medir, né? Não dá para mensurar. Eu estava assistindo o depoimento de uma atriz, né, como é importante a representatividade, né? Sim. Essa atriz, ela disse que não se enxergava, ela tinha medo de dizer quem ela era, né, porque ela tinha medo de não ter mais trabalho, de não ser mais convidada para papéis. Então, e foi num período assim que ela não via muito pessoas lésbicas, né, homoafetivas, trabalhando em novelas, nessas coisas. Quando começou a surgir, quando ela começou a se aceitar, então para ela como mudou tudo, né? Então, assim, eu acho que a mídia, ela tem uma importância muito grande nesse processo. O que vocês acham? Com certeza, muito grande. Eu penso que essa ausência de referência é aquilo que eu estava te falando. Tem tudo a ver com o que você está dizendo, sabe? Se eu não vejo, se as histórias que eu assisto de pessoas LGBT as colocam sempre em posições de vulnerabilidade, de sofrimento, de dor, de julgamento, de vergonha. Se o homossexual, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, se o homossexual nas novelas sempre foi aquela figura caricata, aquelas pessoas de quem a novela inteira ri, não aquela pessoa que é respeitada, que é uma referência, que é admirada. Eu quero ter um filho como aquele. Essa é a referência que me entregam, entende? Só que o que eu acho que é importante, e eu acho que a meninada, a juventude está trazendo isso de uma maneira muito forte, protagonizando pequenas revoluções cotidianas, é a de construir a própria ideia de si, sabe? Essa descentralização da mídia também, que faz com que as pessoas possam produzir mais conteúdos, possam gerar engajamento, com pouco investimento, com vídeos na internet, formando redes de apoio. Eu acho que isso é incrível. Eu acho que isso tem feito muita diferença para a pauta LGBT, sabe, Lana? E entre as famílias, as referências de uma para as outras
vão contando demais. A Nádia conta uma história, conta, Nádia, da referência que você na tem. época não tinha o Mães ainda, eu não conhecia o Mães, né? Aqui no Ceará, meu filho, então adolescente, hoje ele já é um homem lindo, né? Acho que eu não disse para você ainda que meu filho é lindo, né? Lindo mesmo. Sou apaixonada, muito apaixonada. Aí ele me disse, né? Um dia a gente teve uma conversa no carro, ele com outros amigos, na sexta-feira iam todos para a minha casa, né? Era a casa que ia todos. Eu sempre gostei muito dele com os amigos lá em casa. E aí rolou uma conversa, alguém está namorando com o menino, rolou uma conversa assim, e eu comentei. Bom, quando chegamos em casa, que eu deixei todo mundo nas suas casas, que chegamos em casa, eu e ele, lá para as tantas, ele chegou e disse, eu tenho uma coisa para te falar. O que é? Disse, eu sou gay. Aí a gente que não está preparada, que não, né, pensou que ia ter o filho dito do normal, de na tudo, caixinha, né? Certinho. Dentro da caixinha ali, que todo casar, bonitinho. te dar netos. Aí pergunto, como é que você sabe? Você já teve alguma experiência? Não, enfim. Passou e eu fiquei, na época eu fazia terapia, contava isso para terapeuta, e aí a gente começa a se interessar e começa a ver outras pessoas e tal. Eu tinha no meu trabalho, convivia com uma moça, hoje ele é um rapaz trans. E eu conheci a família, né? Eu conheci a mãe, era uma mãe louca como a gente, né? Apaixonada pelo filho também como a gente. E eu perguntei para ela, o que você fez? O que você fez? Porque eu dizia para a minha terapeuta, se disserem que ele é feio, eu vou brigar com as pessoas. E eu não posso brigar com o mundo inteiro, que eu não dou conta, né? Aí eu perguntei para essa mãe, o que você fez? Ela disse assim, olha, ela foi estudar no Sul, e de lá ela me ligou dizendo que tinha uma namorada, e eu desaguei, e passei 3 meses sem falar. Um dia eu percebi que ia perder minha filha. Liguei para ela e disse, venha, comprei 2 passagens para você e para sua namorada. Quando ela chegou aqui, minha filha, ela disse assim para mim, minha filha, eu fiz um jantar, chamei aquelas tia mais fofoqueira da família. E disse, olha, essa é fulana e essa é fulana namorada dela. Pronto. Ninguém me pergunta mais, já está dito, eu sei que falo, mas não me enche o saco, não fala nada. E eu tomei aquela história para mim e não fiz um jantar, mas fiz um café. E não chamei as tias fofoqueiras, mas eu chamei as pessoas que de fato importavam para mim, né, da minha família, o mais presente. E disse, olha, se quiserem perguntar por namorada, porque a psicóloga também me dizia, ele vai sofrer pela demanda que tem dele, pela expectativa que tem que ele não pode corresponder. Talvez isso faça ele sofrer. Aí eu digo, ó, se quiserem perguntar, perguntem por namorado, porque ele terá namorado. Ninguém pergunta, ou algumas pessoas perguntam, mas pronto, está tudo claro, sabe? Então, assim, a referência que a gente fala é, existem famílias acolhedoras, existem mães, e nossos filhos são tão maravilhosos. Eu devia ter feito uma faixa para colocar na parada, que a gente foi. E a faixa que eu pensei da parada era, meu filho gay é tão lindo quanto o seu hétero. Ai, que lindo. É assim, sabe? Mas é fato. É fato. Era essa faixa que eu devia ter feito. E é mais lindo que muitos. Vamos não tenho combinar. dúvida. Mães falando. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu acho que isso que a Nádia falou entra numa ideia que eu tenho, que é assim, quando a gente escolhe falar abertamente sobre as nossas famílias, sabe? Quando a gente sai desse lugar de esconderijo, porque muitas vezes as mães da resistência espantam, porque o que o mundo espera da gente é assim, não, se eu já tenho um filho LGBT, eu vou ficar bem quietinho para ninguém falar. O que a não gente vou incomodar as Pois outras. é. O que a Só que é gente o contrário, faz a é gente chegar para faz o você, para muitos que não gostariam de tratar desse assunto, e se gostassem, seria para fazer uma galhofa, seria para cometer preconceito e discriminação. Quando a gente chega e fala, a gente percebe que aqueles que têm o coração aberto para receber a diversidade, a diferença, param para pensar, ou já abrem um sorriso, guardam aquilo para reflexão. E aqueles intolerantes que fiquem calados. Porque respeito é isso. Justo. Eu não estou pedindo para você vir lutar do meu lado. Eu não estou te pedindo para ser meu amigo. Eu tenho inúmeras amigas, Pois não? é. A gente tem as nossas famílias, a gente está junta. O correto é O isso. correto é esse, sabe? Assim, fique calado, silencie-se.
Hoje a gente estava conversando sobre... Respeite, né? E respeite. A gente estava conversando hoje sobre a coragem que as redes sociais promovem, né? De atacar, de fazer piada e tal. Atrás da tela. Coragem, aspas, porque você está por trás disso. Você tem toda a razão. Essa coragem, essa covardia disfarçada de coragem, né? Mas que no olho não existe. E as mães da resistência, elas existem no concreto. O nosso trabalho é o que a Nádia falou, que a Célia falou, cobrar política pública. Dizer que os nossos filhos são cidadãos e merecem serem respeitados no posto de saúde, no hospital, na UPA, nas escolas, entendeu? Na sua instituição de trabalho. Com certeza. E aí a gente promove inúmeras discussões. Você que está assistindo em casa, se quiser convidar, se tiver uma demanda na escola, no local de trabalho de sua filha, de um amigo, procurem Mães da Resistência, porque a gente está aqui para isso também, entende? Nós estamos aqui para esclarecer, um dos grandes motivos da evasão a entender. Essa questão também do bullying, da perseguição dentro das escolas, né? É uma violência tão grande que fazem com nossos filhos, que bullying é brando. Sabe, bullying parece meio que uma brincadeirinha. Não é uma brincadeirinha, gente. Não é uma brincadeirinha. O percentual, me ajuda aí, André, o percentual de meninos e meninas que têm depressão e que cometem suicídio. A expectativa de vida das pessoas transgênero no Brasil é de 35 anos. Sabe? Isso por conta. Isso não é porque ele quer, não. É muito importante você falar sobre isso. E a gente vai continuar esse assunto, meninas, mas no próximo bloco voltamos já já. São João de todos os povos, o mundo se encontra aqui no TV Ceará. Acompanhe a transmissão ao vivo dos shows do São João da Bahia, sexta e sábado a partir das 23 horas e domingo 22 horas. Vem dançar com a gente. Eu olhar no no São João. ele diz que você sente saudades de mim. Voltamos com Roda de Mulheres. No programa de hoje, estamos recebendo as Mães da Resistência, coletivo que luta em defesa da população LGBTI+. E vamos iniciar este bloco com o depoimento da psicóloga Ana Karina Fragoso. Ela fala sobre a importância do respeito. Vamos ver e voltamos em seguida. Venho falar para vocês um pouco sobre respeito. Respeito que é uma condição fundante em todo o processo civilizatório. Respeito que é algo comum a todas as pessoas que de alguma forma se encaixa nos padrões heteronormativos exigidos pela sociedade. Mas respeito que parece que não é uma coisa tão simples e tão esperada para aquelas pessoas que têm orientação LGBTQIA+. E isso às vezes acontece dentro da própria família, um desrespeito. Um desrespeito que acontece pela falta de orientação, pela falta de conhecimento, pela falta de aproximação com seus filhos, filhas e filhos. Então eu sugiro, para aquelas pessoas que não conseguem aceitar, isso não é necessário que aconteça, mas é necessário que haja respeito. Então se aproxime, conheça, entenda quais são as experiências vividas por seus filhos, filhas e filhos. O que eles querem é apenas respeito. É isso, é um recado tão simples, né? Respeito, né? Por que não respeitar? Por que isso é tão difícil nas famílias, na opinião de vocês? Eu penso que isso é difícil porque a existência de algumas pessoas, o valor que algumas pessoas veem em si mesmos e no seu modelo de existência, se funda na negação do outro. Então, se eu sou uma pessoa ultraconservadora, se eu acredito que fora do modelo que eu sigo ou que eu digo seguir à risca, porque muitos são grandes hipócritas, né? O respeito que as outras pessoas, que são diferentes daquilo que eu prego como o único caminho possível, aquilo meio que acaba comigo.
sabe? Então, eu acredito piamente que o ultraconservadorismo, algumas experiências religiosas que se fundam na perseguição de grupos como o dos nossos filhos, repito, algumas experiências religiosas, porque a grande maioria não. A grande maioria abraça, acolhe, dentro do catolicismo, dentro da igreja protestante, da igreja evangélica, dentro das religiões de matrizes africanas, do espiritismo. Todas essas religiões têm agrupamentos que abraçam os nossos filhos, sim. Sabe por quê? Porque as pessoas LGBT, elas estão em todos os lugares. Essa história de dizer que é minoria, que é uma partezinha da população, não é, e todo mundo sabe disso. Não existe mais. Todo mundo sabe disso. Estão nas escolas, assistindo aula, dando aula, estão nas igrejas. O que é que a gente pensa, assim, sobre essa sua pergunta? Mesmo aquelas experiências que veladas, você sabe aquela presença daquele homossexual na igreja, que todo mundo sabe que é gay, mas todo mundo finge que não é, ele também finge e pronto, o silêncio paira ali. O que acontece? É como se fosse um pacto de silêncio. Eu sei o que você é, só que você não tem o direito de falar de si. Você não tem o direito de se orgulhar de quem você é, sabe? É como se a voz dessas pessoas, quando a presença delas é tolerada, a voz delas não pode ser tolerada. É verdade, eu passei por isso na minha adolescência. Né? Eu participava de grupo de jovens, não vou citar o nome do local, mas isso aconteceu. A gente foi para acampamento de jovens e tudo, e tinha eu e tinha mais 2 garotas, né? E era tudo muito... Ninguém tocava no assunto. E não, mas elas são assim, mas não, ela tem um namoradinho, não sei o quê. Era uma coisa assim. E eu sempre me vesti meio assim, quando eu era adolescente, mais ainda, assim, toda despojada. Então já era na cara. Mas eu não me sentia à vontade para falar e também não sentia que tinha essa abertura. E isso me travou muito durante a minha adolescência e até nos meus processos artísticos. Isso foi uma coisa que implicou muito, né? Para eu poder me soltar, cantar, era ruim, porque... Travava, porque tinha uma parte de você que você tinha que... todo mundo conter, né? Dizia que você tinha que ter vergonha. Sim. Não é? Então, assim, é outra coisa que eu vejo, assim. Quando a gente vai para a rua, quando a gente levanta cartazes, como a gente levantou na última parada que aconteceu no domingo aqui no Ceará, falando que nós não só amamos e acolhemos, nós nos orgulhamos dos nossos filhos. Porque como não se orgulhar de um filho que tem coragem de dizer, não, eu não sou isso aí que o mundo quer que eu seja, não estou dentro desse padrão. Eu sou o que eu sou e eu vou dizer quem eu sou. Até porque esses padrões, assim, a gente sabe que não, na verdade, na realidade, não existe essa família, né, que eles consideram normal. Essa família, na realidade, nunca existiu. Nós fomos educados numa sociedade patriarcal, machista, que tem uma estrutura muito forte, quer dizer, essa é uma estrutura que vem de milênios. Para desconstruir isso, para a gente quebrar com todos esses preconceitos, não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. Demora. Então, mas eu acho que a gente já está começando, acho que só em falar sobre esse assunto, em questionar esse assunto, eu acho que já é um passo muito importante para que isso seja normalizado, né? Se a gente for ampliar a visão para não só da sexualidade, mas, por exemplo, as pessoas se incomodam muito com o jeito de se vestir, né? Os meninos se vestem ela falou da roupa dela, eu sempre usei uma roupa despojada, né? Aí já tem cara de, aquilo ali eu tenho uma amiga, eu acho que eu posso falar o nome, ela disse que quando ela, na verdade, é amiga do meu filho, quando ela foi dizer para a mãe dela, ela disse assim, agora vão te apontar aqui no prédio, não mais como a mãe da filha que cuida dos irmãos pequenos, não. Vão te apontar como a mãe da sapatão. porque fala de forma para magoar mesmo, para ferir, sabe? Mas se a gente for pensar no jeito de se vestir, no jeito de se comportar, se a gente ampliar o olhar para o mundo, para a sociedade, para a cultura de um modo geral, desde o tempo, em alguns países os homens vestem saia.
Né? Se a gente for pegar aqui, alguns pais os homens vestem saia. Sim. A gente estava falando um pouco antes, né, sobre o teatro. Em algum momento, as mulheres não podiam fazer teatro, eram os homens que faziam o papel, que se vestiam como mulheres. Né? Então, assim, a gente tem de tudo nessa vida, gente. Tem de tudo, tem de tudo. Por que não tem só preto e branco, sabe? Não tem só as duas cores, preto e branco. A gente, no tom de laranja, a gente tem vários tons de laranja, a gente tem vários tons de azul. Por que a sexualidade tem que ser só heteronormativa? Só se for na minha cabeça, doida. Né? E como disse a psicóloga, minha cabeça né? doida. Você não precisa ser, você precisa respeitar. Você não precisa paquerar com a pessoa, você não precisa, sabe? Você não precisa nem sentar na mesa com essa pessoa, você não precisa nem ir para o mesmo bar. Você só precisa passar por ela e deixar tranquila. Outra coisa que tem, que eu acho que é meio tabu também, as pessoas acham que, por exemplo, o fato do filho estar andando com o filho de uma pessoa que é LGBT, pode se transformar em LGBT. Isso não existe, né? Porque não é porque é uma pessoa LGBT que assim, enfim. Eu gostaria de ouvir vocês. Os filhos virariam hétero por andar com tanto Pronto. hétero. Não, eu passei isso na pele, né? Pois é, lá passei isso na tinha pele. hétero, só todo mundo hétero. Então, Gustavo ia ser gay nunca. Na televisão, agora que você estava falando há pouco, né? Agora que a gente está começando a ver personagens nas novelas, na televisão, como homossexual. A gente não via, então era para ser todo mundo hétero. Porque tudo que a gente tem... Ou quando via, como ela colocou, era de uma forma pejorativa, né? Estereotipado. É um estereótipo mesmo. Então a gente não via professor gay, era para ser todo mundo hétero, né? Então não pega. Gente, homossexualidade não pega. A pessoa ou nasce ou não nasce. Com Ponto. certeza. É verdade. É assim. Até porque não é uma doença, né? Vamos Não é colocar uma doença. isso bem frisado, porque não tem cura, porque não é doença. Exatamente. Então, eu crio com a minha esposa, o filho dela, né? Que agora é meu também. E no início, inclusive a minha esposa, ela foi uma pessoa que ela aprendeu muito, né? O que ela era. Ela sempre, aos 37 anos foi que ela conseguiu falar para a família que gosta de mulher e tudo. E ela até falava assim, tive muitos relacionamentos com homens que, se eu tivesse conseguido me revelar antes, eu não teria tido, né? E, enfim, mas a questão que eu quero chegar hoje a gente cria o José Matias e a questão familiar do lado dela é que o José Matias vivendo com a gente, o José Matias seria gay. E ele ia sofrer muito preconceito. Isso veio uma questão assim, poxa, mas o que tem a ver, né? E se o José Matias quiser ser gay ou for bissexual, ele vai ser acolhido aqui em casa mais ainda, né? Mas nada a ver. Ele assim, ele tem as namoradinhas na escola, ele brinca e a gente assim, meu filho vai ser hétero, que droga. Não existe isso na gente, sabe? Como os heterossexuais pensam, né? E foi uma questão muito difícil, né, dentro do nosso casamento, da parte da família dela ter essa aceitação. A minha família não, é super tranquila. Desde os 18 anos, que quando eu passei por todas essas questões, eu cheguei na minha mãe, é o seguinte, é assim, assado. Foi fazer as terapias dela, foi resolver as questões dela, e hoje a gente tem uma relação incrível, minha mãe me acolhe em tudo. E acredito que é isso. E só estou aqui hoje, tendo a profissão, sendo artista, né? Fazendo o que faço, porque minha mãe me apoiou. Porque senão não teria realizado os meus sonhos. Maravilha. Isso é muito importante. Tudo bem da mãe. Vera Lúcia. É uma das nossas. Maravilhosa. Como é o nome dela? Beijo, Vera Lúcia. A Dona Vera. Beijo aí, Dona Vera. Você tem uma filha maravilhosa, uma voz linda, uma super talentosa. Pois é, olha para as pessoas que têm muito preconceito, né? Olha aqui. Os nossos filhos, nossas famílias, somos pessoas amorosas, como todo mundo. Sim, tão sim. amorosas. De novo, Yandra, socorro. É o percentual de casamento homoafetivo nos últimos anos. Cresceu. As pessoas querem ter uma vida regular,
sabe, eu quero casar, quero criar meus filhos. Vida com qualquer outra. É a mesma coisa, a gente paga quero conta. Viver do meu trabalho, a gente tem boleto para pagar. Boleto, a gente trabalha, tem boleto. Agora você falou agora do aumento dos casamentos homoafetivos, né? Isso se veio com políticas públicas, a importância delas. E a importância também de você saber quem você está colocando, tanto no Congresso quanto na presidência. Então, assim, como é que vocês enxergam isso? Importantíssimo. Eu acho que é uma questão de saúde pública. A questão é, a população LGBT tem demandas específicas de saúde pública, de atendimento. Por exemplo, um homem trans, ele precisa ter acompanhamento ginecológico, precisa se submeter, eventualmente, a exames que mulheres cis fazem. Isso é só um dos exemplos, certo? As crianças e jovens LGBT precisam de acompanhamento multidisciplinar. O nosso coletivo já foi chamado por equipes de saúde da família que fazem atendimentos em escolas para dar conta de demandas de jovens, de adolescentes, para conversar com essas famílias, para tirar determinadas dúvidas, sabe? Esse véu de tabu que cobre, a gente está aqui muito falando do acolhimento familiar, do papel das famílias, das mães, mas é muito importante ressaltar também o papel do Estado. A maneira como município, Estado, União o sistema público de saúde deve fortalecer a formação dos seus profissionais de saúde, porque é muito difícil. A gente participou recentemente de uma formação para o município de Fortaleza. E a gente conversou, as pessoas LGBT, sobretudo as pessoas trans, elas já têm receio de procurar atendimento. Elas já têm receio da discriminação, de como é normalizada mesmo, como você falou, essa galhofa, esse desprezo por aquela condição de existência. E muitas vezes é um professor, é um profissional de saúde que, quando demonstra respeito, quando faz aquilo que nada mais é do que a sua obrigação como servidor público, que deveria ser natural. Entende? Não tem nenhuma política daquela pública pessoa que tenha atendimento para o LGBT não psicológico? Temos. A gente tem aqui no Ceará, a gente tem o Centro de Referência Tino Rodrigues, que atua em nível estadual, e temos o Centro de Referência Janaína Dutra, que atua em nível municipal. Mas, por exemplo, a gente tem uma grande lacuna no interior do estado. Isso está aqui presente em Fortaleza. A gente tem uma esperança que isso mude, né? A gente tem essa esperança e a gente vai cobrar que isso mude. A gente está cobrando que isso mude, né? Nós Tanto já cobramos. Nível município, estado, presidência da República, que isso mude, que a gente tenha ainda mais políticas públicas inclusivas. Porque isso é importante, até para normalizar essa questão e também diminuir a violência, porque essa questão da violência vem também de como a sociedade trata. Sim. Né? Lana, e a gente acha, muitas pessoas que estão escutando a gente podem pensar que isso é uma questão específica, de nicho. Não. Se eu não tenho um filho, se eu não sou, isso não me diz respeito. Mas o acirramento do discurso de ódio que a gente vê que tem acontecido tem afetado a sociedade brasileira no que a gente tem de mais precioso. E exemplos disso, de que eu como brasileiro, como cidadã brasileira, nunca pensei presenciar no nosso país, são esses ataques às escolas. Que, infelizmente, a gente viu acontecerem recentemente, semana passada, aconteceu mais um. E é uma pena que isso não pare a sociedade, que isso não pare o país, para a gente, peraí, o que está acontecendo de tão errado? Nós estamos com a sociedade adoecida. Que tem que parar, para uma sociedade hoje em dia é um submarino com gente rica dentro perdida, né? Pois é. Infelizmente é isso. Com milionários dentro. Claro, a gente também tem que parar para essas questões, mas tantas outras questões, né? Que as pessoas não se importam mais, é como você falou, Lana. A nossa sociedade, ela está adoecida.
Mas eu acho que vem também, quando eu falei assim, das escolhas políticas, é porque o mandatário maior de um país, ele acaba, né, levando as fake muita news, né, aliena muito as pessoas. Nós tivemos um governo passado muito de ultradireita, com discurso muito nesse nível de ódio. E houve um aumento muito grande da violência LGBT nesse período. Eles estavam super poderosos. Então, assim, e assim, isso foi muito nocivo, não só para a população LGBT, mas para toda a sociedade. Sim. Porque é uma coisa que nos atinge de uma forma, independente de ser mãe de LGBT, de ser LGBT, atinge a todos nós. Porque a gente quer uma sociedade igualitária, a gente quer uma sociedade de paz, uma sociedade onde a gente possa construir coisas e não destruir. Quando a gente está falando, né, da pessoa que estava na presidência no mandato passado, que dizia que preferia ter um filho morto do que ter um filho viado, né? Ou mulher, nem lembro mais. Eu prestava... homossexual. Pois o que a gente quer dizer é o contrário disso, sabe? Assim, as famílias que têm filhos, as famílias que têm filhos LGBT, gente, é uma oportunidade tão grande de você crescer moralmente, de você crescer como pessoa. Porque na hora que eu olho para o meu filho e desejo que ele seja bem tratado, eu olho para essa menina e desejo que ela seja bem tratada, eu olho para uma pessoa de cor preta ou negro e quero que ele seja bem tratado, eu olho para um pobre, eu luto, porque preconceito a gente tem, como você disse. Para nós mulheres, porque nós estamos sofrendo muita violência. A gente tem uma estrutural, a gente tem muito grande, mas a gente tem a obrigação de lutar contra. Então, mãe, pai, tio, avô, que tem um filho LGBT na família, sabe, agradeça a Deus a oportunidade que você tem que crescer como ser humano. Ser transformada. Sabe, como ser humano, é uma oportunidade ímpar. Porque você vai ver o diferente, você vai... Que interessante que pode ser o diferente. Sabe, como eu posso aprender com o diferente, como eu posso me relacionar melhor com as pessoas. É uma oportunidade maravilhosa de crescer. A gente aqui, nós somos pessoas, nós somos mulheres, famílias muito melhores quando a gente se descobriu mãe de LGBT do que antes. Sem nós dúvida. somos pessoas melhores. A gente fica mais feliz, a gente aprende que o filho da gente fica feliz quando você acolhe ele, que ele tem lugar, ele pode sair, que ele sabe que ele vai voltar e vai te encontrar ali, né? Isso é a alegria dele, é a alegria da gente, do filho, dela. Aquece o coração, né? Você saber que o seu filho está bem, lugar para voltar, que ele tem seu lugar garantido. Com certeza, que ele vai falar, ser acolhido, se der errado aqui, que vai ter seu espaço na sociedade. Pois é. Acho que é isso que toda mãe quer. Com certeza. Meninas, vamos continuar essa conversa, mas no próximo bloco, voltamos já já. Veja o que preparamos no Prata da Casa dessa semana. Selvagens pelas selvas e sertões. Prata da Casa, uma parceria entre a Casa de Vovó Dedé e a TVC. Neste sábado, às 20 horas. Assim, a jornada já vem carregada, o fardo
ser o que não quer ser. Escreve uma história entre linhas que talvez nem quisesse escrever. Estamos de volta com essa voz belíssima de Thalita Luz. Thalitinha, que bom que você voltou. Fazia um tempinho já, né? Que você estava sumida. Sim, é mesmo. Mas que bom que voltou. A Alana está sumida. A Alana está sumida. Nunca mais falou comigo. Então conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que estão as agendas, como é que estão os trabalhos? Gente, primeiramente, essa música eu ofereço aos seus filhos, né? Filhos. Muito bem. Amanda. Belíssima. Essa música, eu não lembro o nome dela. Enfim, essa música eu escrevi faz tempo. E quando eu cheguei aqui, que vi vocês conversando lá fora, me veio essa canção na cabeça. Né? A canção é dela, mas ela não lembra o nome. Vocês entenderam, né? Foi daquelas canções que eu deixei lá escondida. E quando eu cheguei hoje aqui, eu senti de tocar ela para vocês. Uma parte, linda, né? Tome, porque é linda. Sim. Linda, parabéns. Verdade. Obrigada. Então, né? Muito obrigada pelo convite novamente, né? Sempre. E sou LGBT, né? Sou casada, né, com a mulher. A gente cria o José Matias, que tem 6 anos. E é muito amado. José Uma criança Matias criando o outro. Né? Ama demais, tá com as mães dele. A gente se diverte. Às vezes ele diz, 2 crianças, né? 2 crianças. Filha, 2 crianças. E é isso, me senti aqui totalmente acolhida. Como falei, minha mãe me acolheu bastante. Depois de um tempo, meu pai. E hoje sou acolhida pela minha família, meus irmãos. E isso é muito importante. Enfim, sobre as novidades, né? Queremos saber. Vou lançar uma single agora. Olha. Agora em julho mesmo, acredito que... Eu espero que eu consiga lançar ela em julho. Mas, se não, eu tô lançando uma rifa, né, para ajudar nos custos do lançamento, porque a música já está gravada, mas preciso fazer o clipe, preciso do marketing digital. Como é que faz para participar dessa rifa? Então, vou estar colocando lá no meu Instagram, né? Nesse que está aí, né? Isso. @ThalitaLuz, __. E eu vou estar postando. E aí vai ter lá o valor, o Pix. E aí podem comprar os pontos que vocês quiserem. E eu estou sorteando um show meu. Thalita Luz e banda, com direito a sanfoneiro, baterista. Nossa! 2 horas de show. Belíssimo. Pois é. Então, eu também estou com... Isso tudo é na rifa? E isso, a rifa tá valendo um show da Thalita Luz e banda. Gente, que maravilha. Vamos todos, pelo amor de Deus. 2 vale horas, muito a pena. 2 horas de show com o sanfoneiro e o baterista. Olha, muito, que maravilha. E todos esse são 500 pontos, né, de R$10. Todo esse dinheiro vai ser para custear o lançamento dessa single, que faz tempo que eu quero lançar a minha primeira canção. E, enfim... Casei e a gente tá com o José. Vai ter Pix? Vai ter o Pix, sim. Aí você diz aí o Pix. Vida de artista independente, gente, é isso. Eu tô sempre tocando, né? Graças ao universo, seres de luz, estou sempre tocando, mas a grana não sobra para investir no meu trabalho independente, né? O trabalho autoral que eu faço nos barzinhos, nos eventos, né? São os projetos que eu tenho, né? Que você conhece, a Manga Rosa. Maravilhoso. Tá bombando aí no São João, bombou no São João, bombou no Carnaval e Deus vai bombar o ano todinho. @Manga Rosa Fortal, conheço também, né? Também tô com um projeto de samba que se chama Samba de Odé, também muito lindo, Samba de Odé. E estamos voltando, eu e a Tita, né? Que a gente tem um projeto... Tita já veio aqui também comigo, né? Um beijo grande pra Tita, maravilhosa também. Sim, estamos voltando agora, pós-pandemia. Agora a gente voltou com o movimento artístico cultural cearense Filosofia Inversa, quais a gente canta também as músicas autorais de cunho mais de protesto. A gente fala vários assuntos, como agronegócio, como anseios cotidianos, dentre outras questões, né? E aí esse movimento vai voltar agora com o show Teatro da Vida
E a gente agora, com performances circenses, a gente está montando esse espetáculo, né, escrevendo os projetos, né, para conseguir os recursos, né? Logo, logo vai estar aí também o Filosofia Inversa, também lançando música. Maravilha. Esperamos. Dá uma palhinha de uma música sua autoral para que as meninas possam conhecer e para quem está nos assistindo também. Certo. Vou cantar Joá, que é o single que eu vou estar lançando. Inclusive, é a música que o meu filho, ele adora dormir com ela, ele sabe a letra todinha. Todo canto que eu vou tocar, que ele tá lá, ele diz: canta Joá, mamãe, canta Joá. Vamos com Joá. Aroma de jasmim no cangote, doce perfume, aquele beijo de maçã. Uma vida pra viver, muita coisa pra esquecer, é conectar-se. Obrigada, meninas. Obrigado. Então, o Joá, eu fiz essa canção na pandemia, uma canção pandêmica, e fala... O Joá é uma árvore, né, muito resistente, uma árvore que ela retém água, retém líquido, e ela sobrevive a várias adversidades. Então, juntei muito as questões, né, de se reconectar, né, de viver um pouco mais fora desses transtornos. Muito linda essa música. Sociológicos, né? Transtorno da cidade, toda aquela correria que a gente não vê o tempo passar, que a gente não sente e que a gente cai muito nessas... Se torna máquina, né? Exato. E aí vem... Quando para tudo, a gente... Puxa, e quando a gente se depara com nós mesmos, né? E aí a gente vai se reconhecer. E aí vem essas questões, né? E aí o Joá, ele é resistência e que a gente sempre possa ter essa resistência. Né? Tem tudo assim a ver, tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com essas mães maravilhosas, as mães da resistência. Infelizmente, meninas, o programa está terminando, é sempre assim, né? Está começando a ficar... Está ficando bom. A ficar bom, aí a gente tem que dar... Mas antes de terminar, eu gostaria que cada um de vocês desse um recadinho final. O que vocês gostariam de dizer para quem está nos assistindo agora? Eu quero dizer para as mães que, através essa logo aqui, ela tem... Que cada mãe de filho LGBT se identifique com essa logo, busque a gente, porque aqui tem muito amor. E... amor de mãe, fé em Deus, não tem nada mais poderoso, né? Então, fiquemos aqui com a nossa logo. Isso. Olha, nos procure nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? E a nossa amiga vai deixar aqui. Eu estou aqui para falar, assim, é uma alegria sempre encontrar minhas companheiras e eu quero reforçar aquilo que a gente falou durante o programa todo. O coletivo Mães da Resistência existe para oferecer a mão, tá de mão estendida para a sociedade. Escolas, igrejas, famílias, a menor e a maior demanda, procurem pela gente. A gente está aqui para conversar. Quem tiver dúvidas, a gente sabe que para algumas mães é mais difícil, menos difícil, encarar
um filho, uma filha LGBT, homossexual, trans, lésbica, seja o que for, numa conversa com a gente, vocês vão ter acolhimento, as suas dúvidas, as contradições vão ser abraçadas. A gente está aqui para isso, porque com amor. Ontem, aliás, no domingo passado, a gente esteve na parada e a gente levou um cartaz inspirado no grupo argentino Mães da Praça de Maio. Sim. Elas têm um cartaz lindo que elas sempre impuseram e seguem empunhando, que fala que o amor pode mais do que o ódio. E a gente acredita nisso e a gente vai cultivando o mundo que a gente quer ver existir e nascer. Sempre. Eu assim, muito emocionada por vocês aqui. Eu acho a luta de vocês muito importante, muito necessária. E acho que também, lembrando para as pessoas que não é uma luta apenas de mães de LGBTs, né? Mas é uma luta de todos nós, é uma luta da sociedade, para que a gente possa realmente transformar essa sociedade numa sociedade de paz, uma sociedade de amor, uma sociedade onde as pessoas possam viver de forma mais harmônica, não é isso? Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Agradecendo a você, a sua audiência, e lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Agora temos o número do WhatsApp, que é o 999-441848. Você pode participar com sugestão de pauta. Estamos aqui também com essa bela exposição aqui dos quadros da Nívia Castro, agradecendo a ela também. Se você quiser expor o seu quadro aqui, chame a gente pelo WhatsApp. Mais uma vez, muito obrigada. A gente fica por aqui, nos acompanha nas redes sociais e vamos encerrando com Thalita Luz. A gente volta na próxima semana. Beijo grande, até lá. Se todo dia eu fosse como Joá, Joá zero, Joá zero, Joá, pra lavar por dentro. E ouvir os sons do vento que carrega água pra lavar por dentro. E ouvir os sons do vento. Gestação, primeiros cuidados, vacinas, amamentação, crescimento saudável.